Fala galerinha do Dominante Online, Thiago Doni aqui na área para mais uma aula de física e hoje a gente vai continuar falando sobre alguns exercícios de cinemática. Dá uma olhadinha nesse texto aqui, ó. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Bem, essa questão aqui é uma questão que vai tratar daquilo que a gente chama de movimento relativo, não é? Então, a partir do momento em que ele percebeu que, estando em movimento juntamente com o avião, a bala parecia estar parada à sua frente, a gente percebe que a velocidade relativa entre o piloto e a bala é zero, não é? Então, se a gente pegar o mesmo referencial ali, a gente perceberia que a distância entre o piloto e a bala não sofreu alteração. E como que isso é possível? Bem, isso é possível porque tanto o piloto quanto a bala estavam se movendo na mesma direção e no mesmo sentido com a mesma velocidade em módulo. A gente precisa recordar, para fazer esse tipo de visualização, que para situações onde a velocidade sendo um vetor, não é? Ela aponta no mesmo sentido, na mesma direção, a gente garante que essa velocidade relativa entre os corpos é igual a zero. Então, o que acontece? Se a velocidade, não é? Que é uma grandeza vetorial, em ambos os casos, apresenta a mesma direção e o sentido, como que a gente faz, né, a subtração desses vetores? A gente faz a subtração desses vetores através da subtração dos seus módulos. Então, quando a gente fizer V menos o V', automaticamente o que vai acontecer? A velocidade relativa entre eles vai ser zero. Então, por que o piloto consegue apanhar o projétil? Bem, ele consegue apanhar o projétil porque o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor, ok? Essa é uma das características que nós temos da cinemática vetorial. Bem, essa segunda questão é uma questão que a gente vai trabalhar o movimento uniformemente variado, não é? Então, dentro da análise dessa questão, a gente consegue verificar a ação da aceleração sobre a velocidade de um corpo. Dá uma olhada no texto. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que circulava diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagens depois e antes da adoção dessa tecnologia? Bem, o que a gente precisa perceber aqui, pessoal? A gente precisa perceber que inicialmente nós temos um problema de escala. Enquanto a velocidade está sendo apresentada para nós como quilômetro por hora, todas as outras informações ela está sendo apresentadas em metros, não é? E a nossa resposta está em metro por segundo. Então, o que a gente precisa fazer? Uma conversão de escala. E como que a gente converte a escala de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo? Sempre dividindo por 3,6, não é? Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade de 72 km por hora, quando a gente divide ela por 3,6, a gente encontra 20 metros por segundo. A partir desse ponto, o que a gente precisa verificar? Que aqui a gente vai ter que realizar um cálculo de aceleração, a qual a gente relaciona velocidade e distância percorrida, não é? E como que a gente faz esse tipo de situação? Trabalhando com a equação de Torricelli. Sempre que dentro de um exercício de cinemática
na verdade, de movimento uniformemente variado, a gente precisa sempre analisar as informações que são dadas e aquilo que é pedido, para que a gente consiga relacionar as informações de maneira correta. Então, se a gente fosse, por exemplo, relacionar velocidade com o tempo, nós utilizaríamos a equação horária da velocidade. Se a gente estivesse falando de relação entre distância e tempo, nós utilizaríamos a equação horária da posição. Aqui, como a gente está fazendo uma relação entre velocidade e distância percorrida, a gente utiliza a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Só tomem cuidado que para nessa situação aqui, vista nesse exercício, a nossa aceleração vai ser negativa. E com isso, a gente vai trocar o sinalzinho que nós temos aqui nessa situação, ok? Bem, em ambos os casos, a velocidade final vai ser igual a zero, não é? Porque aqui a gente está calculando uma velocidade de frenagem até o momento em que a gente para, não é? Na nossa viagem. Então, a velocidade final em ambos os casos vai ser igual a zero. A velocidade inicial é a mesma, ok? E o que vai diferenciar nesse caso é apenas a distância percorrida, não é? Aqui, ó. Depois, né, da situação ali, nós temos que a distância percorrida era de 250 metros, não é? E ali, inicialmente, vou colocar uma barra aqui, a gente tem a nossa outra equação sendo colocada agora com a distância percorrida sendo igual a 400 metros. Organizando aqui a nossa situação, não é? Nós temos que as situações da aceleração, para esse caso aqui, vai ficar 400 dividido por 500. E nessa outra situação, nós vamos ter a aceleração sendo 400 dividido por 800, não é? A questão ela tem uma pegadinha no texto, porque em nenhum momento ele pede para que a gente calcule a aceleração, e sim a diferença entre essa aceleração. Então, nesse caso, a gente precisa fazer o cálculo das duas e fazer a subtração entre elas. Nesse caso aqui, ó, a nossa aceleração é de 0,8 metros por segundo ao quadrado e nessa situação é 0,5 metros por segundo ao quadrado, não é? E aqui, ó, fazendo a subtração entre as duas, 0,8 menos 0,5, a gente acha 0,3, resposta encontrada na letra B. Percebam, pessoal, que nessa situação a dificuldade da questão era simplesmente substituir as informações que foram dadas e fugir da pegadinha colocada no próprio texto, na própria pergunta da questão, ok? Sempre fiquem atentos nesse tipo de situação, ok? Essa é uma questão clássica que nós temos de movimento uniformemente variado, ou melhor, movimento retilíneo, não é? Ou seja, movimento em linha reta uniformemente variado. Bem, pessoal, nessa questão a gente vai trabalhar com o movimento circular uniforme, ou seja, nós vamos continuar trabalhando com a cinemática, mas agora com a cinemática que acontece dentro dos movimentos circulares. Bem, de cara, olhando para a figura associada à questão, a gente já percebe que nós vamos ter uma transmissão de movimento, ou seja, de alguma forma a gente vai estar conectando polias, né? Nesse caso aqui polias, ou através de um mesmo eixo, ou através de correias. Então a gente precisa verificar quais são as informações que são dadas em cada uma das situações e o que ele está pedindo na questão. Dá uma olhadinha no texto. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questões de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Bem, qual é a diferença que nós temos entre as nossas montagens? Bem, na montagem P, o motor ele se conecta à polia 2 através de uma correia, garantindo que elas tenham a mesma velocidade linear, e aí nós conectamos a polia 2 à polia
3 através do mesmo eixo, fazendo com que elas tenham a mesma velocidade angular. E aí sim a serra da fita se conecta à polia 3. Na montagem Q, o que está acontecendo? A gente tem o nosso motor conectado à polia 3 através de uma correia, ou seja, garantindo com que elas tenham a mesma velocidade linear. E aí a polia 2 se conecta à polia 3 pelo mesmo eixo, e isso faz com que elas tenham a mesma velocidade angular, ok? O que a gente precisa perceber? O que a gente precisa descobrir? Nessa situação, qual é a situação em que a polia 2 tem a menor velocidade linear, ok? É isso que a gente precisa verificar. Como que a gente vai verificar isso? Bem, todo o nosso movimento ele começa através do motor, ou seja, é ele que vai garantir, não é, o que vai estar acontecendo com o nosso sistema aqui, né, o nosso motor para fazer com que a serra se movimente. Então eu vou dizer que a velocidade linear, não é, garantida pelo motor vai ser chamada de V, ok? Bem, se a gente pensar na montagem P, o que está acontecendo? A gente consegue verificar que a velocidade da polia 2 vai ser igual à velocidade do motor. Por quê? Porque elas estão conectadas por uma correia, não é? E isso garante com que elas tenham a mesma velocidade linear. Se a gente pensar na montagem Q, o que vai estar acontecendo? A velocidade da polia 3 ela vai ser igual à velocidade do motor, porque é ela que está sendo conectada por uma correia com o motor, ok? E aí, o que a gente precisa verificar agora? A gente precisa verificar como que a polia 2 se relaciona com a polia 3 em relação à velocidade linear. Por que velocidade linear? Porque a velocidade angular a gente já sabe que é a mesma, porque eles estão ligadas por um mesmo eixo. Então, se a gente pensar aqui, ó, na velocidade, não é, angular da polia 2, ela é igual à velocidade angular da polia 3. Mesma situação acontecendo aqui na montagem Q, não é? Mas aí o que a gente precisa verificar? Bem, a gente precisa verificar o que ele está pedindo para nós, não é? A gente quer que a polia que está conectada à nossa serra tenha menor velocidade linear. Bem, velocidade angular é a mesma coisa que a velocidade linear dividida pelo raio, não é? O raio da nossa polia. Então aqui a gente tem o R2, isso aqui é igual a velocidade 3 dividida pelo R3, ok? E aqui nós temos a situação aonde a velocidade 2, R2, mesma coisa, é igual a velocidade 3, R3. Qual é a pegadinha que nós temos aqui na nossa situação? A gente vai ter que entender qual é a relação que nós temos entre os nossos raios, ok? Bem, aqui ó, a velocidade da polia 3 na montagem P, que está conectada à serra da fita, vai ficar sendo a velocidade, não é, do motor, da velocidade da correia 2, da polia 2, que a gente sabe que é a velocidade do motor, dividido pelo seu raio, vezes o raio da polia 3, não é? E aí o que a gente percebe? Nessa situação, o raio 3, que é o da polia maior, ele é maior do que o raio da polia 2. Então a fração que nós temos aqui, ela vai ser maior do que 1. E isso vai fazer com que a velocidade da polia 3 seja maior do que a velocidade do motor, não é? E aí o que a gente precisa verificar? Que o oposto que é o que vai estar acontecendo na situação Q. Então, quando a gente for calcular aqui, nesse caso, a velocidade da polia 2, que é que está conectada com a serra, nós vamos ter a velocidade do motor vezes o raio 2 dividido pelo raio 3, não é? Então, nesse caso aqui, a nossa velocidade ela é menor, não é, do que a velocidade do motor. Então, quer dizer que a montagem que a gente quer é a montagem Q, ok? Bem, a pergunta é, por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa
opção. O que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar que o tipo de montagem vai ser necessariamente a montagem Q. Então a gente já pode descartar a montagem P de cara, ok? Bem, na letra A ele fala para a gente o seguinte: as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. É realmente aquilo que está acontecendo no quadro, porque elas estão conectadas por uma correia em pontos periféricos, beleza? E que a que tiver maior raio terá menor frequência, ou seja, vai girar menos, não é? Então a letra A é a alternativa correta dessa nossa situação, ok? Aqui, ó, a letra B ela pode ser descartada porque ela fala que a 1 e a 3 giram com a mesma frequência e isso não acontece. Girar com a mesma frequência necessariamente faz com que elas estejam conectadas, não é? Por um mesmo eixo, o que não é a situação, elas estão conectadas por uma correia. E ali a gente tem na letra E o mesmo problema ali, ó, porque ele fala assim, ó, as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos. Tudo bem, elas estão conectadas por um mesmo eixo, isso faz com que elas tenham velocidades lineares. Só que aqui, ó, ele fala que aqui tiver maior raio terá menor frequência, e não é isso que está acontecendo. Se elas estão conectadas por um mesmo eixo, elas possuem a mesma velocidade angular, e aquela que tiver menor raio vai acabar girando menos. E isso faz com que a gente possa anular a letra E como alternativa correta. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!